Então, é verdade que algumas vezes a gente já trouxe esse conceito, mas todo ano a gente tem que ler, né? A gente tem que renovar alguma coisa. E a gente está em dias de, por um lado, luto, né? A gente está em dias de tristeza, a gente não pode cortar a barba, cortar o cabelo, não podemos fazer festas, não pode ter alegria pela morte dos 24 mil alunos do Rabi Akiva. E, por outro lado, é uma época de crescimento, uma época que sim tem uma alegria. Então, uma das grandes mensagens que a gente tem que pegar dessa época para a nossa vida, e também, acho que de tudo que está acontecendo agora dentro de Israel, nas universidades americanas, isso com certeza vai se espalhar para o mundo inteiro, é só questão de tempo da moda pegar e começar esse tipo de baderna em todas as faculdades do mundo. Tudo isso é um lembrete que a gente acaba se acomodando quando a gente está fora de casa e a gente se sente, como infelizmente aconteceu na época da Shoah, que os judeus falavam, seja um bom judeu em casa, mas um bom alemão na rua, e a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, a gente acaba perdendo um pouco nossa conexão espiritual, e Baruch Hashem, tudo isso que acontece acaba lembrando a gente quem nós somos de verdade, aonde a gente tem que chegar, e tem uma história, é um lembrete muito forte, né? O Rav Chaim Volozhner, Zecher Tzadik Veraha, ele falava que toda vez que o Yehudi ele não faz Kiddush, os Goim fazem Havdalah. Então, o que quer dizer isso? Se a gente não consegue ficar mais Kadosh, se a gente não se separa das coisas ruins, das coisas erradas, porque a gente está mais Kadosh, a gente está mais elevado, então os outros povos vêm e expulsam a gente fisicamente falando. Assim aconteceu em toda a história de Israel e a gente vê a história se repetir. Então, muita gente pergunta, né, o que tem que fazer diante dessa situação, e a única resposta é lehazer, que a gente reforçar a nossa Torá, a nossa emuná, e principalmente, um dos pontos principais que a gente tem que lehazer, que tem que reforçar, é o nosso Ben Adam Lechaveró. A pessoa com o seu companheiro. Vamos falar, Bezrat Hashem, na quarta-feira, na Parashat Shavua, vamos falar da Parashat Kedoshim. Kedoshim Tiu, sejam pessoas sagradas. O que a gente esperaria que a Parashat vai falar? Sobre mergulhar no gelo, sobre fazer filotes de 3 horas e meia. Isso é Kedoshim Tiu, não? O que é Kedoshim Tiu? Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Loticom velotitor, não pode guardar rancor, não pode se vingar do próximo. Mitzvot ben adam lechavero. Isso é kadosh, isso é kedushá. Isso é santidade de um Yehudi quando ele sabe respeitar o outro. Por que morreram os talmidim do Rabi Akiva? Lo nagu kavod zelazer. Eles não davam kavod, não davam honra um para o outro. O que quer dizer que não davam honra? Estamos falando de Tanaim, a talmidim do Rabi Akiva, e o Rabi Akiva, o lema principal do Rabi Akiva é Ve'ahavta lerecha kamocha, ame ao próximo como você mesmo. Como morreram 24 mil talmidim do Rabi Akiva, eles não conseguiram internalizar a mensagem do Rabi Akiva. Infelizmente. Então, uma das explicações, assim, a pessoa, isso é um conceito importante a gente saber, que a pessoa é cobrada de acordo com o nível dela. Então, o que significa isso? Uma pessoa, por exemplo, que ele é um cirurgião. A faca dele não adianta estar limpa, o bisturi, tem que estar esterilizado. A nossa faca para comer tem que estar bem limpa. Se é uma faca para limpar uma sujeira na rua, não tem problema nenhum ela estar suja. Então, dependendo também da pessoa, do nível da geração, eles eram pessoas que eles estavam transmitindo para as futuras gerações toda a Torá. E o que Deus ele quis deixar de lição para a gente? Que a Torá, sem o cuidado do Ben Adam Lechaveró, ele não pode ser passado para as futuras gerações. Então, outra mensagem incrível é que Rabi Akiva não desistiu. Isso é incrível. Acho que essa é a maior mensagem que a gente pode ter. Imagina, ele se sentiu culpado, óbvio, como um bom professor, ele se sentiu culpado que os alunos não chegaram
no nível espiritual que ele acha que os alunos deveriam ter chegado. Eles não ouviam que o outro falava. Então, o ponto, assim, uma das explicações que eu escutei esse ano, de um Rav chamado Rav Shofet, ele fala o seguinte, que óbvio que eles não falavam feio um com o outro, não se agrediam, não se humilhavam, Deus nos livre, mas eles não davam toda a honra que eles precisavam dar para um outro ser humano. É escrito que o ser humano foi criado B'Tselem Elokim, a imagem e semelhança do Criador do mundo. Será que a gente dá o cavalo que as pessoas precisam? Então, de novo, cada um na sua geração, no seu nível, eles foram cobrados por não ter dado o cavoque. Tem uma história muito interessante que tinha um Rav, não me lembro agora quem que era o Rav da história, mas ele estava sentado com um grupo de alunos e ele olhou pela janela, ele viu que o Rav de Brisk estava chegando, era um dos Gdolei Ador, dos grandes da geração. Então, ele se preparou, ele trocou a roupa dele, ele tirou a roupa dele e colocou roupa de Shabbat para receber o Rav de Brisk. Não é todo dia que o Rav de Brisk veio. Então, ele se preparou, se trocou, arrumou a mesa, fez uma seudá para receber, e de repente, quando a pessoa chega, não era o Rav de Brisk. Era um Yehudi comum, que era parecido com o Rav de Brisk. Mesmo assim, esse Rav, ele foi lá, ele recebeu pessoalmente, desceu todas as escadarias, foi receber esse homem, levou o homem para a casa dele, deu para ele sentar, para ele comer, para ele beber, e o homem começou a ficar incomodado, falou, para, não quero ficar dando trabalho para o Rav, não mereço, não mereço esse cabode, essa honra toda, e ele tratando o homem, e o homem, na verdade, só precisava de uma assinatura, de um documento, alguma coisa assim, ele assinou, acompanhou o homem de volta, desceu as escadarias. Aí os alunos, quando ele voltou, os alunos não estavam entendendo nada. Falaram, tudo bem, enquanto você achava que era o Rav de Brisk, eu entendo que você queria dar cavalo, um gadolador, um grande da geração, mas por que você continuou dando cavalo na hora que você viu que não era ele? Ele falou, na verdade, no fundo, todo Yehudi, todo ser humano, a gente deveria dar esse cavalo que eu dei. A gente acaba tendo o Yetzer Hará, de não dar o cavalo que as pessoas merecem, a honra que cada um mereceria, mas já que Deus me fez me enganar, e eu sei que tudo é Mina Shammai, já que Ele me fez me enganar, eu entendi que era isso que Hashem queria de mim, que eu recebesse esse homem com toda a honra que ele merece. Toda pessoa mereceria ser recebido com essa honra. Então, talvez os Talmidim do Rabi Akiva, no nível deles, para a gente, seria uma poeira. Mas no nível deles, talvez é isso. Talvez eles não trataram cada Yehudi no nível que precisava ser E a tratado. morte virava ativa também, uma coisa... Não, também, mas é incrível que ele morreu de uma forma que para a gente trágico, mas ele morreu fazendo Shema Israel. Então os caras me perguntaram, que de karma, precisa tudo isso? Ele falou ao contrário. Minha vida inteira, eu me preparei para esse momento. Todos os dias da minha vida que eu fazia o Shema Israel, e eu falava, Be'achavtai Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, o Bechol Nafshecha, o Bechol Meodecha. O que é Bechol Nafshecha? Eu estou disposto a dar minha vida. Todos os dias eu tinha kavaná de morrer antes do Hashem. Agora que eu estou podendo cumprir, eu não vou fazer o Shema Israel, e ele faleceu fazendo o Shema Israel. O sofrimento dele era... Não, é tão difícil entender que está escrito que os anjos começaram a gritar no Shammai. Falar, Hashem, Zu Torá, Jesus Hará. Essa é a Torá e essa é a recompensa da Torá, esse nível de sofrimento, de dificuldades. E Hashem falou para os anjos, se eu escutar mais um pio, eu volto o mundo para o Tohu Vavohu, eu volto para o caos original. É isso, a pergunta dos anjos é a pergunta. Por que Hashem respondeu dessa forma tão dura para os anjos? Se alguém mais abrir a boca, eu volto o mundo para o Tohu Vavohu. Então, para responder isso, falam que tem um machado de um rei que não gostava de Eudim, e ele faz uma roupa bonita, e ele tem que contratar o melhor alfaiate, que é Eudim. E aí começam a desconfiar que esse Eudim roubou, e ele roubou o tecido, e ele desmancha a roupa toda. Eu falo, por que você fez isso na minha roupa? Ué, você desconfiou que eu estava roubando? Eu achei que foi a mesma coisa. Vocês sabem meus planos?
Eu vou ter que desmontar o mundo inteiro para vocês entenderem desde o começo que eu tenho um plano para o mundo, que tudo isso está dentro do meu controle, faz parte dos meus retornos. Entende? Então, Mas não adianta, essa parte. não, óbvio que tem coisas que a gente nunca vai conseguir entender, tem coisas que vão levar anos para a gente entender, tem coisas que a gente vai entender depois dos 120 anos. Mas eu escutei uma frase muito interessante, que um Rav, que ele viveu muitos anos, teve Arihut Yamim, teve uma vida muito longa, e perguntavam para ele, Rav, qual o segredo da Arihut Yamim? Por que você viveu tão longe? E ele falou, olha, quando a pessoa tem muitos questionamentos, Hashem chama para responder lá em cima. Então, eu nunca perguntei nada. Eu nunca questionei nada. Hashem manda, Hashem sabe o que é o melhor. Eu nunca perguntei. A gente fala, por que aconteceu comigo, por que, né? Então, aqui estão perguntando que parece que o mundo está caótico, se Hashem ele não está controlando o mundo. Então, é interessante que quando o Ramchal ele explica toda a forma de Hashem conduzir o mundo, ele fala que tem 3 formas de condução do mundo. Existe a Anhagat Mishpat. Isso sim tem muito a ver com quem faz coisas boas recebe coisas boas, quem faz coisas ruins recebe coisas ruins. Mas isso envolve também Gilgulei Neshamot, vidas anteriores, quer dizer, os cálculos não são tão simples quanto parece. Fora isso, tem Anhagat Mazal, coisas que fluem de cima para baixo, são decretos que estão ligados com outros cálculos de Hashem, e tem Anhagat Yehud. O que quer dizer Anhagat Yehud? Anhagat da unicidade de Hashem no mundo. Hashem, ele criou o mundo para que o mundo inteiro chegue aqui nessa consciência que Hashem errado, Shmo errado, que a gente fala todos os dias do além do Lechabé. Essa é a matará, esse é o objetivo, Bayomahu e Hashem errado, o Shmo errado do mundo inteiro. Então, isso precisa acontecer, por bem ou por mal. E assim, os nossos sábios falam que no final dos tempos, Anhagat Yehud vai ser predominante a ponto das pessoas questionarem aonde está Hashem. Porque as coisas não vão fazer sentido na nossa lógica. Mas Hashem está encaminhando o mundo aonde tem que chegar. E agora, né? Agora, estamos no final do céu. E o que está acontecendo tudo isso está batendo 100% com todas as profecias do que vai acontecer no final dos tempos. Eu escutei, alguém me mandou há um tempo um shiur de um Rav lendo dentro de algum Midrash e falando que o que ia acontecer no final dos tempos, que ia começar uma guerra mundial e as nações todas iam começar a se atacar e de repente as nações iam falar, peraí, por que a gente está todo mundo se atacando se quem começou tudo isso foi Israel? E aí vão se juntar todas contra Israel e aí vai chegar o Mashiach. Olha que impressionante. Não, a gente está nessa parte, quer dizer, o mundo está começando a atritos entre todas as nações do mundo, mas no fundo, já a culpa toda vai ser de Israel. Os Estados Unidos já está falando que depende atrás da fome. Não, por isso, já está começando a não mandar armas, quer dizer, já está começando a tirar o corpo fora, que é a última coisa que faltava. Enquanto os Estados Unidos estiver apoiando Israel, a gente acha que a nossa segurança é dos Estados Unidos. Então, alguma hora vai tirar. Não, vai ter que ser. Então, é a única forma da gente terminar com o Plagin Hashem, quando a gente sabe que só tem ele. Em nós milvador. Assim contam pessoas na época da guerra, isso é uma singular. Se a pessoa ela fica com esse pensamento que em nós milvador, que não tem nada fora Hashem, se ele tem isso de verdade no coração, então contam de pessoas que precisavam atravessar a fronteira cheio de soldados nazistas, que a pessoa fechava os olhos e ficava em nós milvador, e atravessavam a fronteira e ninguém parava eles. Quer dizer, se a gente tivesse emuná completa, que é Hashem, e não tem nada fora Hashem, com certeza é isso que a gente precisa. Então, enquanto a gente se apoiar, que é os Estados Unidos, é a ONU, é não sei o quê, Hashem fala, tá bom, vocês acham com os Estados Unidos, então fica com os Estados Unidos, eu estou tranquilo aqui. A hora que vocês entenderem que é comigo e só comigo, aí eu vou começar a fazer o que tem que ser feito. Assim aconteceu em Mitzrayim, a gente falou isso na Gadá.
Enquanto o povo está falando que, olha, na verdade é o faraó, a culpa é do faraó, quando ele morrer, Bezerra Hashem vai acabar os problemas, morreu o faraó, veio pior ainda. É isso que está acontecendo no mundo, a situação está ficando cada vez mais complicada. Ah, mas os Estados Unidos vai salvar a gente, vai evitar e vai não sei o quê. Quem salva a gente é Hashem. Quem salva a gente é a Ardut, é a união de Israel, isso que traz a força verdadeira aqui para Israel. Existia trânsito, que vinha a Condoleezza Rice. Todo mundo em Israel chamava de Kombi. Aí vinha um tchau lá e falava, não tem nada acontecer, ele tem Kombi, nós vamos para Kombi. Mas é verdade. Mas eu falava assim, ele não sabe o que está falando, é que a gente precisa da Kombi. Vocês sabem, olha que história... Agora, realmente, não vai ter Kombi mesmo. Olha que história linda. Teve na época, depois da Shoah, levaram muitos meninos que conseguiram tirar da Europa, crianças, mas sem os pais. Infelizmente, sem os pais. E os pais acabaram ficando na Europa. E aí falou que estavam umas crianças lá em Israel e conseguiram isso acho, com a ajuda da Inglaterra. E aí parece que o rei da Inglaterra ele ia visitar Israel. E aí pediram para as crianças darem uma recepção, cantarem para o rei, a Karat Tov, de agradecer tudo que o rei tinha feito por eles. E estavam todas as crianças lá, todos eles sem os pais, sozinhos lá em Israel. Falou que uma das crianças, no meio que estava o rei passando, ele correu no carro do rei e começou a falar, rei, salva meus pais. E aí o rei falou, como chama os teus pais? E ele deu o nome do pai e da mãe, vieram arrancar o menino, deixa ele, eu estou falando com ele. E aí pegou o nome do pai e da mãe do menino, foram os únicos pais que foram salvos. O rei conseguiu salvar os pais dele lá da Shoah. Olha qual que é o Nimshal, que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Se você vai falar com o rei resolve. Tem um rei só de verdade que pode resolver tudo. Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch. Se você não tenta, se você não reza, se você não Exatamente, a gente pede para ele. E é isso que vai resolver de verdade. Não é ONU, não é. O que vai resolver a situação caótica é nossa emuná em Hashem, nossos pedidos, nossa tefilá, Bezerra Hashem, isso que vai. E um dos pontos que é toda a ideia do nosso curso agora, Bezerra Hashem até Shavuot, é a gente entrar no conceito das 48 ferramentas de Kinyan Torah, para aquisição da Torá de verdade. Então, existe isso, é um costume, né, da gente estudar o Pirkei Avot nessa época do ano. Tem pessoas que cada Shabbat são 6 semanas, a 7ª semana vai completar, né, os 49 dias depois de Shavuot. A gente vai estudar os 6 capítulos do Pirkei Avot nas 6 semanas, e na última semana se costuma fazer Hazará, voltar todo o Pirkei Avot. E um dos ensinamentos do Pirkei Avot, justamente no 6º capítulo do Pirkei Avot, ele traz as 48 ferramentas de Kinyan Torah. A gente tem 49 dias de crescimento espiritual desde a saída do Egito, desde a escravidão do Egito, até a gente estar pronto para receber a Torá. Então, cada dia, falam que antigamente as pessoas trabalhavam cada conceito desses num dia. Então, no dia 1, o conceito 1. Dia 2, trabalhava o conceito 2. No dia 49, faziam a Hazará, a volta, a repetição dos 48 Kinyanim da Torá. ignorante, tá? Todo mundo é ignorante. Né? O que a gente sabe é uma gota no barco que o Brasil a gente não sabe. Ele é o quê? Ele está realmente lá. Qual que é a categoria? Qual é a categoria? Então, o Pirkei Avot, ele é uma Mishnah. Mishnah é da época dos Tanaim, justamente da época do Rabi Akiva, do Rabi Meir Balanês, Rabi Elazar. Então, são a época dos Tanaim. Os Tanaim são os primeiros que escreveram a Torá oral. Então, o Rabi Yehuda Nassi, ele tomou assim a coragem, porque precisou de coragem. Existia uma proibição de escrever a Torá oral. E ele começou a perceber que com o exílio, com a destruição do Beit HaMikdash, com a dispersão do povo judeu, a Torá oral ia se perder para sempre. Então ele se baseou no Pasuk, Et Lasot Lashem, Toratecha Efero. Ele pegou o Pasuk e fala, é o momento de fazer por Hashem,
quando tentaram arrancar sua Torá e negar sua Torá, ele entendeu que aquele remes era uma dica que ele precisava tomar uma atitude. Então ele foi juntando de todos os grandes trabalhinhos da geração e ele escreveu esse trabalho chamado Mishnah. Então a Mishnah é a Torá oral, é escrita de uma forma extremamente compactada, que ela ainda era necessária uma transmissão oral para que pudesse passar para frente. Então, o Pirkei Avot, ele é parte aqui dessa categoria das Mishnayot, da época aqui que o Rabi Yehuda Hanassi, ele compilou todo esse trabalho, que é o primeiro passo de escrever essa Torá oral, colocar isso no papel. Depois disso veio uma outra geração que fez a Guemará. A Guemará já seria uma explicação das Mishnayot, e aí depois já vem a geração dos Rishonim, que são os comentaristas, os Aharonim, que já são mais a parte da Halachá na prática. Tem que escrever isso para a gente? Sim, tem. Eu acho que É importante entender como funciona todo o elo de transmissão da Torá, desde Moshe. Só eu pedi, ela não pediu. A verdade é que assim o Pirkei Avot ele começa. O Pirkei Avot ele fala, como ele começa falando Moshe Kibel Torá no Sinai, Moshe recebeu a Torá no Sinai, o Masra le Yoshua, ele transmitiu toda a Torá para o Yoshua, Yoshua las Kenim, o Yoshua transmitiu para os anciãos da geração, os Kenim la Neviim, transmitiu para os profetas, e os Neviim transmitiram para os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, e eles escreveram, e eles ensinaram, quer dizer, o Pirkei Avot, basicamente, foi escrito pelos homens da grande assembleia. A gente tinha aula com o Rabino Peterson, depois que entramos em Israel. Depois que... Chegamos em Israel. Sim. Como é que foi a divisão, o pessoal ficou lá, Yoshua tentando. Não, é muito bonito e é muito importante a gente entender como funciona essa... Né? Oi? Tem português. Tem. A ética dos patriarcas. Mas é interessante porque por que a Guemará está depois da Pirkei Avot? Não, por isso, porque o Pirkei Avot ainda é um ensinamento extremamente compactado, porque as Mishnayot, elas são como um suco extremamente concentrado, aquele pépino, né, que vem daqueles garrafões em Israel, que a gente bebe um pouquinho e o resto completa com água. Quer dizer, é extremamente o conteúdo das Mishnayot, e em geral todas as Mishnayot, elas são escritas de uma forma extremamente compactada. Quer dizer, o nível de sabedoria deles, eles conseguiam colocar muitas informações em pouquíssimas palavras. Aí depois tem a discussão entre os comentários. Então, Isso é bacana. não. Mesmo na Mishnah, já existe machlok. Já existem discussões dentro da Mishnah, já existem muitas discussões. Aí a Guemará, ela vem explicar o que a Mishnah veio transmitir. A Guemará não vem discutir, a Guemará não pode discutir. Existe uma hierarquia dentro do mundo da Torá que não pode ser quebrada. Então, quando termina uma geração e começa a próxima geração, a geração de baixo não pode nunca discutir com a geração de cima. Você pode explicar a geração de cima, mas nunca discutir. Então, assim foi passando de geração em geração, e até alguns decretos que foram feitos durante a história do povo judeu, nunca um decreto pode ser revogado, a não ser que seja um Beit-Din maior em sabedoria ou em quantidade de juízes. Isso só vai acontecer com a vinda do Mashiach. Até a vinda do Mashiach, mesmo hoje em dia, decretos. Mas espera aí, o motivo principal desse decreto parece que não existe mais. Será que não estava na hora de cancelar esse decreto? A gente não encosta em mais nada, porque a gente não consegue nem entender qual era o nível de entendimento e sabedoria daquela geração que fez o decreto. Pode ser que, aparentemente, o motivo daquele decreto não se aplica mais, mas pode ser que se aplique. Por exemplo, elevador de Shabbat. Não, a verdade é que o elevador de Shabbat não é que é um decreto, é o entendimento da Halachá e uma aplicação de uma tecnologia nova dentro do entendimento da Halachá. Alguns está escrito que foi o rabino. Sim, porque é bom ter acompanhamento. Escrever elevador de Shabbat, qualquer um pode escrever, mas tem toda uma tecnologia, tem toda uma
um conhecimento muito profundo de Allahá para poder desenvolver um sistema que não infringe nenhuma restrição do Eu Shabat. uma pergunta meia se fala, se você compara as Vilas Shalom, não tem comparação, família, mas a gente, com todo esse conteúdo, com toda essa morachá que nós temos, Sim. se a gente não consegue fazer um paralelo com nenhuma religião, né? Quer dizer, a Igreja Católica, nada. Não existe. Não existe o nível de sabedoria, o nível de É que, de novo, a gente talvez perdeu um pouquinho desse feeling, né? Eu falei em hebraico, desse rush, esse sentido do que são os Rahamim, o que são os sábios de Torá. Para ter ideia, o Rav Shach, ele dormia 2 horas por noite. 2 horas por noite. O Steipler, o dia dele tinha 36 horas. Que quer dizer, como que alguém tem um dia de 36 horas? Ele ficava 36 horas acordado, dormia 6. Ficava 36 horas acordado, dormia 6. O Razonish, um dia a esposa acordou, ele estava deitado do lado errado da cama. Ele estava com a cabeça nos pés e os pés na cabeceira da cama. Então a esposa, quando ele levantou, falou: por que você dormiu ao contrário? Aí ele falou: não, porque eu estava muito cansado. Ele falou: não, mas por que você não virou pelo menos na cama? Ele falou: se eu tivesse força para me virar na cama, eu teria estudado mais uma folha de Guimarães. Eles estudavam até o limite da força. O Razonish, acho que uma vez dormiu numa escada, ele tinha subido numa escada para pegar um livro, ele adormeceu na escada. Eles estudavam até o limite das forças Vamos dele. dizer que eles tinham uma compulsão, né? Não, mas uma compulsão positiva, quer dizer, pela sabedoria, pela conexão com a Hashem, óbvio que não estamos falando que isso é a regra, a gente tem que chegar nisso também. Eles são Hutz Minaklar, são pessoas que são fora do padrão, pessoas que tinham missões especiais na área de Torá aqui no mundo, mas o que sim, se esforçar, tudo que a gente pode. Então, esses 48 Kinyanim da Torá é a forma da gente adquirir Torá de verdade. A gente vai perceber que parte dos Kinyanim são Kinyanim técnicos, qualquer área de estudos tem áreas técnicas para você adquirir, mas a gente vai perceber que muito é traços de caráter. O que tem a ver traços de caráter? Eu vou dar um exemplo, aqui não é nem no Limud da Torá, mas prestem atenção, no comecinho da maioria do Sidurim, está escrito a seguinte frase: antes de fazer a tefilá, diga a seguinte frase: Arei ani mekabel alai mitzvat ve'achavta lerecha kamocha. Eis que eu recebo sobre mim, antes de começar a tefilá, a mitzvah de ame ao próximo como a você mesmo. O que tem a ver com tefilá isso? Receba a mitzvah de rezar com kavaná, receba a mitzvah de se concentrar, receba a mitzvah de Ben Adam lechaverot ve'achavta lerecha kamocha. Isso quer dizer que espiritualidade, para você estudar a Torá, não é geografia, não é matemática, é Kedushá. E para estudar Kedushá, você precisa aprimorar os seus traços de caráter. Tanto Ben Adam Lamakom, a gente com Deus, quanto Ben Adam Lechaverot, também com o próximo. Então a pessoa, Deus nos livre. Por que Hashem, entre aspas, ele matou 24 mil alunos do Rabi Akiva? Na Torá, eles estavam perfeitos. Mas nos traços de caráter, Hashem percebeu uma falha. Isso não pode ser passado para as futuras gerações. Todos, 24 mil. Então, não, por isso, e é um pouco, o que a gente fala, misdazeia. Isso, a gente treme de escutar um negócio de 24 mil. Então, a gente tem que saber que não existe limud da Torá, não existe crescimento em Torá, em mitzvot, em masim tovim, sem traços de caráter. Traços de caráter é fundamental para a gente ter espiritualidade. Por isso que o estudo agora do Pirkei Avot, justamente nessas semanas, é preparação para receber a Torá. E o que é o Pirkei Avot? O Pirkei Avot ele começa com o seguinte ensinamento: Moshe kibel Torá no Sinai, Masrali Yoshua, Yoshua Laskeinim. O Bartenura, que é o grande comentarista das Mishnayot, era o Bovabia e Bartenura, Zeher Tzadik Ibrahá,
ele começa uma série de Pirkei Avot com uma pergunta. Ele falou, olha, nenhum outro tratado da Torá começa com essas palavras. Está cheio de Mishnayot, tem tratado de Bava Kama, Bava Metzia, Gittin, Shabbat, Psorim, tem, se eu não me engano, 64 tratados diferentes. Por que só esse tratado começa com essas palavras? Moshe Kibel Torah Sinai e Masral Yoshua, ele fala o seguinte, que Mishnayot, em geral, são alahot, elas vêm ensinar as alahot, Torá, a Torá Shebel Pé, Deus ele veio no Har Sinai ensinar todas as mitzvot que a gente precisa fazer com todos os detalhes. O que está escrito na Torá sobre Tefilin? Está escrito que você vai colocar um totafot entre os olhos e um sinal na mão. O que quer dizer um totafot entre os olhos? Exatamente, eu vou colocar um relógio, eu vou colocar um nariz de palhaço, então eu estou com um totafot entre os olhos, um sinal na mão, cumprir a mitzvah. Não, vem a Torá Shebel Pé e vem todos os detalhes, como tem que ser o Tefilin, e o que está escrito, tem que ser quadrado, tem que ser pintado de preto, e tem que ter a caixinha, o couro para amarrar, e todos os detalhes, tudo isso está na Torá Shebel Pé. Então, tudo isso da Torá Shebel Pé são alahot. Como fazer, como não fazer, o que precisa, o que não precisa. Aqui o Pirkei Avot é diferente. O que o Pirkei Avot ensina? Como se melhorar como ser humano. Como ser um ser humano melhor, como melhorar nossos traços de caráter. O que a gente poderia pensar? Que quem ensinou isso foram os nossos sábios, foram pessoas de muito boa intenção que estão ensinando para a gente como ser uma pessoa melhor. Por isso que a volta começa, Moshe Kibel Torá ensinar. Sabe quem ensinou como ser uma pessoa melhor? Não foi Moshe, não foram os grandes da geração, o Criador do mundo. Ele criou a gente e ele ensinou a gente como ser pessoas melhores. Então, isso é o Pirkei Avot, ensinar como ser pessoas melhores. Então, a espiritualidade, ela está amarrada nos nossos traços de caráter. Não existe espiritualidade. Não, o cara estuda 24 horas por dia e ele não se comporta como um Ben-Adam, ele não sabe respeitar o outro, ele não sabe dar honra para o outro, ele perdeu o principal. Ele perdeu o principal. Então, a ideia toda que a gente vai trabalhar é, vamos pegar esses 48 ferramentas. Essas 48 ferramentas servem para transformar a gente em pessoas melhores. Tanto no estudo, de novo, a gente vai ver que tem coisas que são técnicas e que precisa, para ter mais Torá, precisa seguir também a parte técnica, mas não é estudo aqui de ciências, não é estudo de biologia, não é estudo de matemática, é estudo de espiritualidade. Então, também tem que ter traços de caráter para que a gente tenha mérito para entender. Porque muitos Hakamim, olha que incrível, quando eles não estavam entendendo uma Guimará, o que eles faziam? Eles paravam, faziam Teilim e voltavam depois. E aí eles entendiam. O que mudou? Até agora ele estava lá e quebrava a cabeça, ele para, faz um Teilim, volta, agora ele entende. Porque se é para Mishnaya, Hashem ajuda. Então tem que ter espiritualidade. Para ter Torá, tem que ter espiritualidade também. Isso tudo. Eu achei no final do programa, Sabrina, falando em caráter, a patologia de bipolaridade. E é no programa, no canal 85, que é ciência. E uma psicóloga, um psiquiatra e um neurologista, mas falando uma linguagem muito boa. Eu vou ver porque teve reprise ontem, falando de pânico e falando de uma depressão maior. Sim. Muito legal Sim. Para Conhecer um pouco. Para conhecer essa coisa de caráter também, Sim, né? sim. Faz parte, né? Não, é isso. Isso é, na verdade, todo o estudo. A gente vai ver aqui nas ferramentas, mas o estudo deve levar aos atos. Essa é a ideia, não é estudar só pelo estudo. Óbvio que o estudo só pelo estudo também tem um valor. Mas o principal da Torá é o estudo pela prática. É o estudo pela ação. Não só para ficar. Então, a pessoa é um grande Talmid Chacham, mas não se comporta conforme a Torá. Você vapor, né? Exatamente. Então, olha que incrível. Então, primeira ferramenta é Talmud. Para adquirir a Torá, tem que estudar. Não tem outro jeito. Não tem como cortar caminhos.
Hoje em dia as pessoas estão procurando sleep learning e tem tentativas de aprender. E agora está abrindo um curso de Kabbalah. Então, isso O mais tem uma... incrível, né? Pois é, mas o que os nossos sábios falam? Sit and learn. Senta e estuda. É o único jeito. Não tem curto-circuito, não tem caminhos fáceis em espiritualidade. Senta, estuda, se dedica. Então, a gente tem uma mitzvah. A Hashem, ele não vai cobrar da gente. Ah, por que você não estudou 24 horas por dia? Mas a Hashem vai cobrar. O principal da tua vida é a Torá. A Torá é o centro da tua vida. Então, está escrito que no Gan Eden, o que ficava no centro do Gan Eden? Etz Haim, a árvore da vida. O que é Etz Haim? É a Torá. Essa é a Torá. Etz Haim hi lamachazikim ba. Essa é a árvore da vida para aqueles que estão segurando nela, para aqueles que estão conectados nela. Então, Torá não tem jeito, tem que sentar, tem que estudar. Tem hoje em dia, Baruch Hashem, um programa chamado Daf Yomi. O que é Daf Yomi? Um Daf de Guemará, uma folha de Guemará todos os dias. Todos os dias. O que quer dizer todos os dias? Shabbat, Yom Tov, domingo, feriado, férias, não importa. Tem que estudar. Pelo menos 1 hora por dia você tem que dedicar para fazer aquela página. Aquela folha, você tem que fazer Daf Yomi. Quem criou isso? Um Rav chamado Rav Meir Shapiro, Zecher Tzaddik Libraha. Olha que incrível. De onde ele tirou essa força de criar um projeto tão incrível como esse? Hoje já tem milhares de pessoas no mundo inteiro, todo mundo na mesma página. Então, olha que incrível. Estádios. Não, eles fazem o Sium depois de 7 anos. Em 7 anos, você termina todo o Talmud. Eles fecham estádios americanos de beisebol, mas com 200, 300 mil pessoas. É um negócio incrível. E assim, eu estou indo daqui, amanhã eu estou indo para a Espanha, está todo mundo na Espanha na mesma página que eu estou aqui, eu posso continuar o meu Daf Yomi na Espanha, e depois de amanhã eu estou indo para a Grécia, os Yehudim da Grécia vão estar lá na mesma página, e depois eu estou indo para a Colômbia, os Yehudim da Colômbia vão estar na mesma página. No mundo inteiro, os Yehudim estão conectados com a página do dia. Então, olha que ideia. Então, olha que incrível. Da onde o Rav Meir Shapira ele tirou força para fazer isso? Ele tinha, na época, quando ele era pequeno, ele era comum, não existia ainda um Talmud Torá, não existiam as escolas. Então, as famílias que podiam pagavam um professor particular para dar aula de Torá para o filho. E teve um dia que o professor do Rav Meir Shapiro, quando ele tinha 7 anos de idade, o professor não apareceu. Não teve algum problema, alguma força maior, não apareceu. A mãe dele começou a chorar. O professor não apareceu. Ele falou: Ima, por que você está chorando? Ele falou: como assim? Você vai ficar sem aula de Torá hoje? Falou: tá bom, Ima, amanhã eu estudo. Aí a mãe falou assim: você é muito jovem para entender que a Torá que você perdeu hoje não volta nunca mais. Olha. Você pode estudar amanhã, coloca a volta, mas a Torá de hoje você perdeu para sempre. Ele teve essa ideia, isso ficou tão marcado nele, ele falou: não pode passar um único dia da vida que a gente não se dedica para estudar um pouco de Torá. Então ele criou esse programa que não importa se é férias, se é feriado, se é Hagim, se vira, arruma 1 hora no teu dia. Eu vou falar, tem pessoas que, Baruch Hashem, estudam antes do Vatiquim. O Vatiquim é a primeira fila do dia, que se faz no momento, a Midá é feita no momento do sol nascendo. Tem pessoas que chegam 1 hora antes para fazer o Daf Yomi. Então, as pessoas arrumam, quem quer estudar, consegue entender. Quem quer faz. Então, precisa, não tem jeito, a gente tem que sentar, tem que estudar, a gente sempre tem que sentir. Como eu falei, não existe pergunta ignorante. No fundo, todo mundo tem que sentir que a gente não tem nada ainda. Quer dizer, o que a gente sabe de Torá é uma gota do oceano. Sempre tem que buscar mais, e saber mais, e procurar mais, entender. Toda vez a gente passa, Parashat Shavua, impressionante. Todo ano tem alguma novidade na Parashat Shavua.
Pode ser. Eu já li esse texto, já estudei, já vi 30 vezes e sempre tem um reduto, sempre tem uma novidade. Cada diferença, como o Rabino contou esse ano, eram coisas que a gente não tinha. Sim. E quantos anos? Sabe? Exatamente. Quantos anos a gente já viu, já estudou? Não, Não, todo ano eu pego o Haggadah e a gente aprende um monte de coisas novas. A Torá é infinita. A Torá virtualmente ela é infinita. Então, tem que sentar e, para o Hashem, a gente tem que estudar. Outro ponto assim muito importante no livro da Torá é Hazará. Se a gente não faz Hazará, a Torá ela vai embora, a gente esquece. A Shriha, o esquecimento é normal. Então, a gente tem que, pelo menos, assim a gente aprende que Moshe, ele repetiu 4 vezes a Torá. Ele ensinou primeiro para Aaron, depois para os Keimim, depois, no final das contas, todo mundo que transmitia a Torá, transmitia 4 vezes. Por quê? Porque, entre aspas, não é um número mágico, mas quando você estuda 4 vezes um assunto, isso fixa no coração, isso entra mais do que na cabeça, entra no coração. Uma vez veio o filho de um rabino da cidade, ele veio na escola, o diretor da escola queria mostrar para as crianças que quando você se esforça, você começa a chegar em níveis que a gente nunca sonharia chegar. Esse menino, ele tinha estudado um tratado de Guimarães, um menino que tinha 18, 19 anos. Estou falando de já um senhor com 80 anos de Torá nas costas. Um moleque de 19, 20 anos. Ele foi na escola com o tratado que ele estudou na mão, quer dizer, um tratado de 100 e poucas folhas, escrito a página inteira. Ele dava para as crianças da escola esse livro. A criança podia abrir na página que quisesse e ler a linha que quisesse. E ele falava em que página está escrito aqui. Olha, Ele fez isso com as 12 crianças da minha turma, na minha frente. Não é que eu escutei isso, na minha frente. A criança abria, falava, lia uma frase, ele falava, está na página tal, tal e tal. mas isso é memória seletiva, Rabino. Então, a verdade é assim, não é qualquer uma verdade, não é qualquer um que conseguiria, mas ele estudou 7 ou 8 vezes todo o tratado. Sim. Então, quer dizer, ele também está ajudando, mesmo que ele tenha uma capacidade fora do normal, ele está ajudando essa capacidade. O que ele estudou é o que ele gosta. Exatamente, Ele queria. exatamente. E ele absorveu. Quer dizer, Ele absorveu. ele estudou com vida isso. Ele Exatamente. estudou não como matemática, ou ele estudou com Aí vida veio a capacidade dele de absorver e de guardar. Né? Então, Como o Rabino Bishusari foi, quem falou isso foi o Rabino Alter, mas como ele tem projetado isso dele. não isso não, mas A capacidade e voltar. é a capacidade do cérebro dele. Ele tem uma cabeça que guarda. Não, mas a prova, olha só, tem a Lahar, e 30 dias antes de cada Hag, tem que estudar tudo de novo. Por quê? Porque é normal a gente esquecer as coisas. Então tem que estudar de novo, de novo. Então tem pessoas, eu já vi uma vez uma tabela de Seder, para quem faz Daf Yomi, o que acontece? Você estudou uma folha todos os dias, 7 anos. Depois disso, ficaria pouquinho na tua mão. Porque você estuda essa página, amanhã já é outra página, e às vezes muda completamente de assunto, e depois muda de tratado, aí que muda de assunto completamente. Como você faz para não esquecer? Então, eu vi uma tabela de pessoas que vão estudando a página do dia, mas eles têm toda uma programação de Hazará também, de voltar páginas que eles já estudaram. E como você já estudou, você estuda muito mais rápido, porque você já sabe um pouco do conteúdo. Uma pessoa, eu sou difícil para línguas. O que eu sei de inglês é que eu aprendi porque a televisão em Israel é muito inglês. Sim. Né? Mas eu queria muito melhorar meu inglês. Eu não tenho dinheiro para falar, não vou falar isso para os amigos. Mas tem um programa, que é um programa de cartões. Você coloca as palavras que você quer, você vai estudando. As palavras para guardar. Ele pegou as pessoas que estudavam com cartões na mão e transformou isso em cartões. Uma coisa virtual. Em uma coisa virtual. Mas não tem, de novo, a gente vê que não dá para fugir, tem que estudar. Não tem outro jeito, não tem forma simples, não tem milagre. Por que Deus não pode fazer um milagre? Porque Ele não quer fazer um milagre. Isso está na nossa mão.
Quer dizer, ele pode dar siata de Shmaia para quem pede, para quem faz a parte dele. Olha que impressionante. Tem uma história que o Rav Shalom Shvadron, o Zeher Tzadik Libraha, ele sempre contava esse machado. Então, imagina uma pessoa, um milionário recebe um telefonema, do outro lado da linha tem uma pessoa chorando, assim, por favor, o senhor precisa me ajudar. Eu falei, pois não, o que eu posso te ajudar? Não, por favor, eu preciso de um empréstimo de $10.000, mas eu nem te conheço. Não, pelo amor de Deus, eu vou perder meu apartamento e eu tenho filhos e não sei o quê, e chora. Ele consegue sensibilizar o milionário. Olha, eu vou te fazer uma coisa que eu não faria nem com meu filho. Eu vou te prestar esse dinheiro. Por favor, meio-dia, esteja no meu escritório. Chega meio-dia e 15, meio-dia e meio, 1h não aparece ninguém. Vai ver que era um trote, era uma brincadeira. No dia seguinte, toca o telefone de novo. Alô, bom dia. De novo, o cara chorando. Por favor, senhor, me ajuda. Eu preciso. Você de novo? Por que você não veio ontem? Fiquei te esperando. Ai, desculpa, eu tive problema. Deu a lista lá de todos os problemas que ele teve. Mas hoje eu vou sem falta. Por favor, meu tempo não é brincadeira. Meio-dia em ponto lá aqui na minha empresa. Meio-dia e 15, meio-dia meio nada. Terceiro dia toca o telefone de novo. O cara já está sem paciência nenhuma. Não, você está de brincadeira comigo. Só pode ser. Não, por favor, você não sabe. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas hoje, sem falta, eu vou estar lá. Olha, por favor, não brinca comigo. Meio-dia em ponto aqui no meu escritório. Meio-dia e 15, meio-dia e meio, nada. Quantas vezes mais o cara vai atender o telefone? Mas nem mais atender o telefone. Olha o que ele fala. Isso é um machado, porque a gente faz todos os dias na fila. A gente chega na fila. Qual o primeiro pedido que a gente faz na fila? Atah konen leadam dat. Você dá para as pessoas sabedoria. Hashem me dá sabedoria. O primeiro pedido que eu faço na Midá. Hashem, por favor, me manda sabedoria. Hashem junta todos os anjos. Olha, fiquem preparados na hora que ele abrir o livro, vocês dão sabedoria para ele. Ele abre o Facebook, ele abre o Instagram, ele abre o Twitter. Os anjos estão o dia inteiro lá esperando e ele não abre um livro de Torá para estudar. Não tem curto-circuito, não tem caminho fácil. Se a gente quer ter Ruhaniut, se a gente quer ter espiritualidade, tem que estudar Torá. Não falta na cidade de Baruch Hashem Shurim, não faltam Shurim em vídeos, não faltam Shurim em áudios, não faltam livros. A gente não tem mais desculpa. O Rav Shach, uma vez ele entrou no Beit Midrash, tinham trocado todas as lâmpadas por lâmpadas novas, muito mais fortes lá em Borowitz. O Rav Shach começou a chorar. Aí falou, Rav, por que você está chorando? Falou, porque a gente perdeu mais uma desculpa. Mais uma desculpa caiu. Não dá para estudar, está escuro. Mais uma desculpa a gente perdeu. Então, quer dizer, hoje em dia, dificilmente a gente tem desculpa que não deu tempo, não tinha Torá, não tinha Shiur. Tem. Quem sabe qual a prioridade da vida, é só procurar que a gente vai achar. Bezrat Hashem, a gente vai começar o nosso caminho de crescimento com Talmud. Sentar, estudar e Bezrat Hashem, assim a gente vai conseguir crescer muito na vida. Deus quiser. Shavua Tov. Shabbat shalom.